Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pela pontualidade. Agradeço a todos. Ana, Cantuária, Rony. Ana Maria. Ô, Rodrigo, boa tarde. Ô, Luiz Abílio, prazer falar contigo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recíproco. Então, tenho muitas perguntas para te fazer. Os meus dois filhos estão aqui na sala, o Pô, Márcio e legal. o Rony. Seja bem-vindo. Nós já vamos começar, falta mais uns minutinhos. O pessoal que está Não, atrasado sem por causa problema. da condução, essas coisas aí. É verdade, não, tudo bem, sem problema. Se a gente começar muito mais cedo, o Instagram, ele, Cri, ele não, ele corta. não, ele não tem muita consideração, não. Ele está certo, né? Senão virava bagunça. Se Ele não, corta. todo mundo vai fazer live, todo mundo junto. Eu sou muito pontual. Aí, se eu começasse, quando eu começava 15 para as 5, eu percebi que Ah, aqueles 15 minutos eram ociosos, que o Instagram não leva em conta se eu estou utilizando ou está mal utilizado. Então agora eu entro cinco sim, útil minutos ou útil, antes. é. O meu filho cansou de me dar bronca. Pai, está muito cedo, pai, está muito cedo. Ele mandou até um site aqui, horacerta.com.br, porque eu vejo em três relógios, eu nunca sei qual é a hora certa, né? Aí eu, se não aparece, Não, foi 5 minutinhos antes só, não, mas não foi antes, foi deliberadamente. eu Deliberadamente. sei. É. Você é amigo do Fernando Sérgio, né? Sou, sou amigo do Fernando já há pelo menos aí uns 10 anos já, praticamente. É. E, É, mas acho que você pode se apresentar para o pessoal. Você é tá. otorrino, mas a Eu sua sou médico. apresentação vale É, mais do que a minha. eu sou médico otorrinolaringologista. Eu faço a parte clínica da área, eu não faço a parte cirúrgica por opção. E eu sou formado na área de otorrinolaringologia há 14 anos, formado em medicina há 18 e atuo nessa área aí, na parte clínica, já há bastante tempo. Já atuei nas emergências dos hospitais aqui no Rio de Janeiro, tanto público quanto particular, mas hoje eu me dedico já exclusivamente há pelo menos aí uns 5 anos só ao consultório. E a gente trata Fala, de todas as áreas ligadas a otorrino, né? Parte de orelha, de nariz, de garganta, parte de vestibular, que a gente chama que é do labirinto. Então, todas as áreas ligadas à otorrinolaringologia, a minha parte atuante é aí. Né? você trabalhou em muitos hospitais já, né? Esse tempo todo de profissão. Já, eu trabalhei aproximadamente 15 anos dentro dos hospitais públicos e alguns anos aí dentro desse período também em hospitais particulares, mas a minha grande vida médica em termos de hospitais públicos foi no Hospital Salgado Filho, no Meia, onde pelo menos aí uma década fui dedicada ali ao hospital, trabalhando na parte de emergência mesmo, parte de emergência, de dar plantão, enfim, toda a parte ligada à emergência da área eu estava ali presente, casos ligados à minha área, o que eu dependiam da minha presença em algumas intercorrências, dentro do hospital, tanto na parte da enfermaria, pacientes internados. Eu estava ali presente quando era necessária a minha presença. Essa presença no pronto-socorro deve ter dado a você uma visão assim, que nós não temos, nós, leigos no assunto.
Que objetos você já achou dentro de ouvidos aí? Deve ser A uma gente encontra coleção, né? desde... Hã? Deve ser uma coleção de objetos, né? A gente encontra desde insetos que entram à noite durante o sono das pessoas, até o que a gente chama de corpo estranho, quer dizer, feijão que a criança põe no vidro, milho, esponja, borracha, ponta de caneta, ponta de lápis. Você E- encontra Isso mais em criança. de E nos tudo. adultos? Isso mais em criança, isso mais em criança. Às vezes pacientes psiquiátricos que tentam, às vezes, fazer mutilações, aí introduzem no canal do ouvido também objetos, e às vezes uma má limpeza, uma má higiene, o ouvido ele começa a entrar em processo de putrefação, e aí vem um inseto que deposita os ovos dentro do ouvido, aquilo dá um mau cheiro, aquilo cria, faz como se fosse um ninho dentro do ouvido. Pessoas que são mal asseadas, são pessoas que dependem de outras para cuidados, são pacientes com psiquiátricos, que às vezes pacientes internados em hospitais psiquiátricos que não têm a devida assistência. Então a gente encontra assim de tudo dentro tanto de ouvido quanto de nariz. A pessoa põe tudo, grampo, põe esponja, põe caneta, clipse, que a pessoa Não, não como automutilação. desfaz e entra. Hã? Não como automutilação, e sim como uma maneira inadequada de fazer higiene. Em alguns casos, sim, pode acontecer. Tá? Em uma higiene pode acontecer, pessoas que são dependentes de outras, como eu falei, que precisam ou mesmo pacientes que querem por desleixo, ou que tem alguma questão psicológica envolvida. E o paciente que a gente encontra, isso é já menor número, obviamente, mas a gente encontra isso em bastante pacientes na parte pública da emergência, casos de corpo estranho mais de nariz e ouvido nesse sentido. Garganta é Tá. mais difícil, garganta é mais em época principalmente de Páscoa, espinha de peixe, bacalhau. Aí você pega pacientes que acabam acontecendo nesse período mais Fa- frequentemente, Falando mas em é espinho isso. de peixe, a recomendação que eu tinha quando garoto, que eu ouvi dos meus pais, era comer pão. É uma solução É, ou agrava a situação? não, é uma solução. Tá? Alimentos que fazem massa, né? Maçudos, pão, Ah, batata, às vezes até engolir um copo de água mais forte e tal, uma deglutição mais forte, essa espinha pode se deslocar, ou no caso do pão, ela fincar no pão e automaticamente na deglutição ela descer. Isso pode ajudar, não atrapalha, mas dependendo da posição, dependendo do tamanho, essa espinha pode não sair e aí tem que ser removida mesmo no pronto-socorro. Então, assim, são casos que a gente pega e isso vale, obviamente, na prática clínica como uma experiência, né? A gente vai vivenciando isso, mas não é muito raro de acontecer, não, Abine. o cotonete é recomendável? O cotonete ele empurra a cera. Muitas pessoas entendem que pelo fato daquela propaganda na televisão, do bonequinho sair do banho, enrolado na toalha, com cotonete, fazendo a limpeza do ouvido, as pessoas acham que o cotonete ele é exatamente para isso. Até na caixa do produto pode-se ler que não é recomendado para uso dentro da orelha. E para que serve então o cotonete? O cotonete ele serve para uso de aplicação de pomada, de creme, limpeza de curativo, aplicação de medicamento. Ele serve para isso. E como é que se faz a limpeza do ouvido? Dentro do consultório médico. Assim como a gente tem que procurar o dentista 2 ou 3 vezes por ano para uma higiene dental, se deve procurar o otorrino para uma limpeza dentro do ouvido 2 ou 3 vezes por ano também, dependendo da natureza da produção da cera, se a pessoa produz ou não cera. Tem pessoas que não produzem cera, e aí é da natureza dela, não tem nada que se previna o que se contribua para a produção de cera, isso é da pessoa, é individual. E Eu aí já, a limpeza é sim. feita dentro do consultório.
aspiração e jato de água que faz Oi? para tirar Entendi. cera? É um aspirador Então, ou um é, jato de água? se fazia, ainda se faz, mas poucas vezes ainda, com menor quantidade, ou a limpeza com jato de água morna, mas hoje a maioria dos médicos faz a limpeza com o aspirador. Pede-se para que o pessoal utilize um remédio para amolecimento dessa cera e posterior é feita a aspiração dessa cera. E pronto, aí a pessoa fica ouvindo bem, não dá nenhum tipo de incômodo, esse procedimento é indolor. E após limpeza, você tem a limpeza, melhor maneira de se ouvir, sem a presença da cera, enfim. A Lúcia Goulart, minha amiga, minha aluna, ela disse que chegou até aqui, a idade que ela está, sem saber que tinha que ir ao consultório para fazer a limpeza. Então, ela, dependendo da produção que ela tenha de cera, se ela não tiver produção de cera, ela dificilmente vai procurar o otorrino. Porque o excesso de cera, Binder, é que vai fazer a pessoa procurar o otorrino. A partir do momento da primeira limpeza, e ela sabendo que ela, por excesso de cera, ela está ali limpando o ouvido, a frequência, a rotina dentro do consultório vai ser estabelecida. Então, se você passar a vida inteira sem nenhum tipo de queixa auditiva por causa de excesso de cera, tudo bem, não tem problema nenhum você não ir no otorrino. Mas se você começar a sentir o ouvido tampado, dor, coceira, tontura, isso pode ser excesso de cera. Aí esse excesso tem que ser removido no médico. O Tá. otorrino fazendo a avaliação e fazendo a limpeza, aí você tem um período de tempo para você fazer a limpeza, de 6 meses, 4 meses, depende. No meu caso, é 6 meses. A É isso aí. recomendação. É a média. Eu já, É a eu média. já, eu já ouvi de um colega seu para não usar Ah, cotonete, para usar o cotovelo para limpar o ouvido. essa minha teoria também, eu participo dessa teoria com várias pessoas. Quer limpar o ouvido em casa? Limpa com o cotovelo. Se você conseguir limpar, tudo bem, não tem problema nenhum. É. A Ivre, a nossa amiga também, a aluna, a Ivre está nervosa, já perguntou 2 vezes. Qual é a maneira ideal de limpar o ouvido? Dentro do consultório do otorrino. Sempre assim. Mas assim, a pessoa pergunta, mas não tem que limpar o ouvido? Não, não precisa. A não ser que você saia do banho e esteja sujo a orelha por fora, aí sim, você vai pegar uma gaze ou um cotonete e vai limpar o excesso de cera por fora. Deixa o ouvido produzir a cera, por quê? O ouvido ele só tem uma saída. E essa saída ela precisa ser protegida. Porque, como eu falei no início, do bichinho entrar no ouvido, do inseto entrar no ouvido, no canal do ouvido, se a gente não tiver cera, é de cada um, aí não importa, mas se você não tiver cera e fizer limpeza em casas indiscriminadamente, você perde a proteção que o ouvido faz. Tá. Então, você tendo cera, essa cera protege o ouvido. Pronto, é isso. E quando o inseto entra, geralmente a pessoa está dormindo no chão ou está acampando, né? Nessas circunstâncias menos sem Normalmente é cama, assim. né? Fica É, mais vulnerável ao acesso fica. do Fica porque inseto. fica ao resto do chão, então o animal ele pode penetrar no canal do ouvido. E aí, por exemplo, tendo cera, ele penetra, a pessoa nem sente que entrou. Porque bate ali na cera, ele acaba morrendo, dependendo do tamanho. Se for um animal muito pequeno, um mosquito, por exemplo, entra no canal do ouvido, bate na cera, nem se percebe. Estando com o ouvido aberto, esse bicho entra no ouvido e causa um transtorno auditivo para a pessoa. Você sente o bicho se mexendo, se dá um transtorno, dá uma irritabilidade, uma ansiedade, aí você tem que procurar um pronto-socorro para tentar tirar isso. Até a barata entra, né? Até barata entra e deposita ovos, e aí eclode dentro do ouvido, é um transtorno, entendeu? Ou Exato. entra e eclode os ovos e sai, por exemplo. Então você tem que, de alguma maneira, não limpar o ouvido, exatamente pela proteção que o ouvido tem da A cera, cera é e esse protetiva, né? excesso, como é que é? A cera é protetiva. A cera é Protege. protetiva, é proteção, é um escudo de defesa do ouvido. Então, o excesso de cera, aí sim, isso incomoda. Todo o excesso incomoda. E aí esse excesso tem que ser removido. Tá. Então, deixa, se a pessoa produz cera, deixa produzir.
E quando entra água no ouvido, a pessoa toma banho, mergulha, e às vezes Entrou fica água no água. ouvido, você pode usar uma gaze ou um paninho por fora, virar a cabeça, tentar tirar essa tirar essa água do ouvido. Se isso não sair, não introduza o cotonete. Por quê? Porque se você tiver cera no ouvido, você acaba empurrando a cera e a água não sai. E aí você pinga uma gota de álcool a 70% no ouvido. E aí esse álcool ele faz a água evaporar. Pronto, aí resolve o problema. O que que Esse ela... é o macete. Pode falar, desculpa. Não, é esse o macete que tem que ter em casa. É não introduzir o cotonete, se entrar água no ouvido, pingar uma gota de álcool a 70 dentro do canal do ouvido. É isso. Só isso, né? É, Mais do que isso é autoagressão. O que é. que é labirintite emocional? Labirintite emocional é aquela doença, é aquele quadro, aquele sintoma que a pessoa tem de tontura ou instabilidade causada por algum quadro depressivo, de ansiedade, algum transtorno que ela pode ter, uma síndrome do pânico, por exemplo, não de origem auditiva. A tontura ela passa a ser consequência de um processo externo, ou seja, o problema não é no ouvido, atinge o ouvido. E É aí um o sintoma estresse só, né? é um sintoma único, tá? Isolado, mas de origem que a gente chama de origem externa, fora do ouvido. E essa ansiedade, esse nervosismo, isso pode dar um efeito que a gente chama de vasoconstrição, quer dizer, os vasos sanguíneos eles se fecham, diminui a oxigenação dentro do ouvido e por consequência a pessoa passa a ter tontura ou desequilíbrio por causa desse transtorno que é controlado aí sim com uma psicoterapia ou com um acompanhamento psicológico, enfim, não com medicamento, ou seja, é tratada a causa do problema e o sintoma é consequência disso. E isso é Eu o quadro que pego a gente muito chama, isso na grosso minha modo, de experiência labirintite. como É, psicólogo, eu então, vejo muitos casos desses. é isso. Eu, o meu, A gente consegue definir a causa do problema, Ebinder, e aí consegue tratar apenas, por exemplo, com naturais. Não precisa de medicamento. Consegue resolver isso. no meu consultório eu vejo muito isso, e meu trabalho é ajudar as pessoas a se tornarem um pouco mais zen, porque elas são zen no sentido zangada, estressada e neuróticas. Eu quero convertê-las no zen japonês. Ajuda. Diminui, porque o síndrome do pânico, para quem não sabe, acomete pessoas ansiosas. É uma ansiedade, não é só alta, é muitíssimo alta. Aí dá um mal-estar, dá uma sensação aterrorizante. A professora Fanny Isso. Mercante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Medicina, ela pergunta se excesso de cera pode causar labirintite, Rodrigo. Pode, dependendo, e até mesmo pelo fato se a pessoa até manipula esse ouvido com cotonete. O excesso de cera ele causa uma pressão interna dentro do canal do ouvido, ele pode atingir a parte do tímpano também. E ao atingir a parte do tímpano por pressão, por excesso de cera, isso mexe completamente a fisiologia normal do ouvido, a capacidade de ouvir, e o que nos dá o nosso equilíbrio, a nossa audição e a parte do cerebelo, que é o órgão que funciona junto com o labirinto do nosso equilíbrio. Se uma dessas três estruturas estiverem desalinhadas, eu posso ter um desequilíbrio, posso ter uma tontura. Então, por exemplo, se a minha audição estiver atrapalhando por excesso de cera, eu posso ter a tontura. Então, respondendo a pergunta dela, o excesso de cera pode me causar tontura, pode me causar desequilíbrio, instabilidade, sensação de flutuação, aquela sensação de eu pisar em ovos, eu levanto da cama muito rápido. Isso pode ser excesso de cera, pode ser várias coisas, mas também pode ser o excesso de cera. Aquele caso que a pessoa está abaixada e se levanta de repente, também tem tonteira. Também tem tonteira, mas aí pode ser uma questão que a gente chama de hipotensão postural. Ela fica abaixada ou agachada durante muito tempo numa pressão arterial X. Quando ela passa e fica em pé, essa alteração de pressão é muito rápida. E a pessoa pode ter uma sensação de queda, de desmaio e até se segurar nas paredes, na mesa, para não cair. Isso é uma questão de hipotensão postural, uma questão de circulação.
dá aquela instabilidade por segundos, mas depois ela melhora. E isso pode ser uma questão que mexe, obviamente, com o labirinto, mas também pode ser uma questão de circulação. Às vezes pela idade, pelo tempo que fica baixado ou agachada. Aí a gente tem que começar a fazer separar o que é uma coisa e o que é outra. Começar a excluir as principais causas para a gente chegar numa determinada situação. A Lúcia Goulart, aquela que estava preocupada que ela chegou a essa idade sem saber que tinha que ir no otorrino fazer a limpeza, está com duas preocupações. Ela pergunta só se tiver cera que vai ao otorrino, e a segunda pergunta dela é: como se limpa em casa? Não tem que limpar em casa? Não tem que limpar em casa a não ser por excesso de cera por fora do ouvido. Aí vai-se com uma gaze ou um cotonete, remove o excesso. Sabendo que tem cera que está incomodando, aí sim procura o otorrino. Ela não tem que procurar o otorrino porque tem cera, ela vai procurar o otorrino pelo excesso de cera. E esse excesso que está dando desconforto. É uma revisão regular que tem que fazer. Desde que a pessoa tenha ou saiba que tem excesso de cera e que incomoda isso periodicamente, sim. Se não a incomoda, não precisa procurar o otorrino. Se não tem nenhum problema de excesso de cera, se não incomoda, se está escutando bem, se não tá trazendo nenhum transtorno, aí não precisa procurar. Mas sabendo que tem, sabendo que produz, sabendo que isso vai incomodar, a prevenção é no otorrino de 2 a 3 vezes por ano. A Cantuária, minha aluna também, Maria Cantuária Mello, ela diz que tem zumbido no ouvido e está perdendo a audição. O que fazer? Zumbido no ouvido, as causas são as mesmas da tontura. Existem milhões de causas, não milhões, mas centenas de causas para zumbido. Então, o excesso de cera pode causar isso. Estimulação ruidosa durante a vida inteira, trabalha com barulho ou exposição de ruído com fone alto de ouvido, também pode causar esse tipo de transtorno anos depois. Alguns profissionais da saúde, por exemplo, dentista, por exemplo, que antigamente chamam aquele motor de alta rotação, aquele barulhinho do dentista, por exemplo. O dentista trabalhava de uma certa postura, de posição, que aquilo vinha direto de um lado só de ouvido. Então, muitos dentistas hoje têm perda auditiva de um lado só devido ao motor, aquele motorzinho de dentista, durante anos de trabalho, sem proteção alguma no ouvido. Então, depende muito da história. Pensei que fosse devido às pragas que eu rogava neles. Aquele motor pareceu uma tortura, né? Não, aquilo ali dava uma certa ansiedade, né? Aquilo dava uma praga também, medo. Rogava praga. Então, assim, tem várias causas para o zumbido. Pode ser desde problemas no próprio sangue, por exemplo, alterações de colesterol alto, alterações de glicose, deficiência de alguma vitamina, alterações de pressão arterial, pacientes pré-diabéticos ou com resistência à insulina. O zumbido ele também pode dar, o zumbido ele pode ser consequência disso tudo. Então, é uma questão de rastrear, buscar o seu otorrino de confiança, fazer exames, buscar, e aí com a causa definida a gente consegue tratar a causa do zumbido e o paciente consegue ter, na maioria das vezes, quando se consegue reverter, uma melhor qualidade auditiva sem o zumbido presente. Você falou em zumbido provocar consequências. Agora, o som, né? Não o zumbido especificamente, o zumbido seria a consequência. Essa garotada que usa MP3, aquele aparelho de som no ouvido, elas usam alto, você que está de fora, às vezes ouve. E quando elas entram numa condução, no ônibus, no metrô, que faz barulho, elas aumentam ainda o volume para abafar o volume do veículo. E poder Quais são as consequências? As consequências é uma perda auditiva irreversível. Essa exposição de ruído contínua ainda. Na juventude. A gente tem estudos hoje, Binder, de um estudo na Inglaterra, um estudo na Alemanha, dizendo que pacientes de 15 a 17 anos com exposição de ruído, de fone de ouvido, de 6 a 8 horas por dia, acima de 90 decibéis, eles têm uma perda auditiva hoje, atual, iguais a pacientes de 75 anos. A gente está falando de pacientes adolescentes
que tem uma perda auditiva irreversível, e vão ser pacientes que vão botar aparelho novos. Mas a modernidade, aí você tem a influência de terceiros, é a moda, é o escutar som alto, etc. Isso vai reverberando numa certa proporção que vai causar socialmente esse tipo de transtorno. Um dos meus filhos que está aqui, o Márcio, adolescente, eu morava no sexto andar na época, nós morávamos no sexto andar. Quando eu chegava na portaria do prédio, eu sabia que o Márcio estava ouvindo música. Porque eu ouvia lá da portaria. Aí, bum, bum, bum. Acho que Iron Maiden, aquela época, primeiro Rock in Rio, aquela época. Sim. Então ele botava para quebrar. Aí eu comprei para ele headphone. Eu falei, irmão, escuta só você. Claro que ele nunca escutou com aquilo. Ele queria compartilhar com o bairro o som. É prejudicial, né? É prejudicial. Dependendo, olha só, dependendo do tempo de exposição que ele fazia da música, ou se ainda faz, eu não sei. E sem o fone, ou com o fone interno, esse de smartphones, isso causa uma lesão no nervo auditivo que não tem como recuperar. Não recupera, é irreversível. Lesou o nervo, não recupera, só com prótese auditiva. Então, como é que tem que ser feita essa prevenção? Até eu vi aqui uma pergunta, acho que do Thiago, não sei, passou aqui para mim aqui também. Aí, como é que se faz o exame? O exame é a audiometria. O exame de audiometria é o exame que avalia a qualidade e a quantidade de audição que você escuta. Então, esse exame de audiometria ele tem que ser feito para quem é profissional do som ou que trabalha com som indiretamente, 6 meses, 2 vezes por ano, para poder avaliar como é que está a sua qualidade auditiva. Telefonista, cantor, locutor, radialista, pessoas que trabalham na rua com britadeira, motorista de ônibus, enfim, que trabalham com exposição de ruído, eles precisam fazer esse tipo de exame 6 meses. Eu sou radialista, trabalho em rádio há uns 20 anos. E o exame periódico incluía a audiometria. Isso. A professora Fanny Mercante, que fez a pergunta, uma pergunta anteriormente, ela diz que os filhos dela dizem que ela coloca a televisão muito alta, mas ela se sente bem assim. Ela pergunta se é prejudicial. É prejudicial porque ela provavelmente deve ter alguma perda auditiva e para ela aquele volume alto está satisfatório, tá ok. Mas para as pessoas em volta, estando alto para as outras pessoas, esse som alto é nocivo para elas. Então o ideal é que ela se faça uma avaliação com o otorrino e realize o seu exame de audiometria também periodicamente. Tá. Desvio de septo, tem que operar? Pessoas que têm desvio de septo, mas têm queixa de respirar mal, sim. Tem pessoas que têm um desvio de septo muito grande, mas o organismo se adaptou e a pessoa não tem queixa alguma. Aí, nesse caso, não é cirúrgico. Então, a cirurgia não depende do médico cirurgião que fale para você. Você tem indicação de cirurgia? Não. Quem vai indicar a cirurgia para você é você mesmo. Você tendo, eu não respiro direito. Não, eu tenho meu nariz entope toda hora, eu devo ter algum problema. E aí, com o otorrino aí é feito uma tomografia de face, por exemplo, e no exame de imagem mostra lá um desvio. Aí esse desvio ele vai ser corrigido, porque o paciente se queixa. Se você vai para uma consulta de rotina e o médico fala, olha, você tem um desvio de septo enorme, você tem que operar. Não, mas eu não me queixo de nada. Não tem, meu nariz é perfeito, eu respiro muito bem. Então você não precisa operar o nariz. Então a cirurgia do desvio de septo só é feita caso o paciente se queixe de obstrução nasal por causa do desvio. Por que eu estou falando por causa do desvio? Binder, porque assim, tem outras questões que envolvem a obstrução nasal. Alergia respiratória, causa nariz entupido, tá? Uso crônico de alguns medicamentos causa obstrução nasal. Então, tem várias causas. Então, dependendo da causa, você consegue, com alguns medicamentos, reverter isso. Agora, se o desvio de septo for o único causador
dessa obstrução nasal, aí sim a indicação é cirúrgica. Sim. Uma espectadora, tem um codinome aqui, Sempre Bela, gostei do nome, Sempre Bela. Beleza. Ela diz que no caso dela, ela usa o cotonete para secar o ouvido após o banho. A água fica incomodando. Isso é errado? Como você falou, Desde para que usar ela gaze, né? saiba. Desde que ela saiba que ela não produz cera, não é errado. Mas cuidado ao manipular o cotonete dentro do ouvido para você não machucar, para você não ferir o canal do seu ouvido. Sabendo que você não produz cera, o meu organismo ele não produz cera. E toda hora a água entra no ouvido. Você pode usar o cotonete e fazer uma limpeza superficial interna no canal do ouvido, ou de preferência, eu dou mais preferência, a gaze. Põe a gazezinha no ouvido, vira para o lado, faz a limpeza de um lado e de outro, resolve da mesma forma. O meu amigo, Tiago Mocotó é músico, ele faz edição de filmes, faz muito bem, por sinal. Quem Acho que foi precisar, ele que perguntou a questão do exame. ele pergunta, para quem quer trabalhar profissionalmente com a voz, é o caso dele, que ele faz locução, ele canta, compõe música. Para quem quer trabalhar com a voz para locuções e dublagens, quais os exercícios recomendados? Bom, aí quem faz exercícios para voz de aquecimento, desaquecimento e prevenção de calos vocais, de fendas vocais, de algum problema relativo às cordas vocais é o fonoaudiólogo. Tá? Mas o que ele tem que fazer, o profissional da voz tem que também procurar um otorrinolaringologista para fazer exames periódicos das cordas vocais. Das cordas vocais. Então, são exames de, como a gente chama de videolaringoscopia, para avaliar toda a estrutura das cordas vocais, para dar aval para a fonoaudióloga realizar exercícios de aquecimento, desaquecimento, preparação vocal, para você poder manter na tua locução, ao cantar, ao falar, na tua oratória, um padrão de voz sempre no mesmo platô, sem alterações de graves e agudos. Aí a fonoaudiologia que atua mais nessa questão. Tá, a nossa ouvinte, espectadora, eu não sei se é ouvinte, se é espectadora. A espectadora, porque está olhando, né? Não ouvinte. Ela, Mary Help, Maria do Socorro, né? Nós demos um help para ela, que ela está lhe agradecendo, Rodrigo, que de Nada, que cara isso. você já tirou as dúvidas dela, já de cara. Voltando à pergunta, outra pergunta do Tiago Mocotó, que exame que deve fazer para saber se está perdendo a audição? Foi essa pergunta que eu acabei lendo rápido. É o exame de audiometria, é o exame que vai avaliar a qualidade da minha audição. Se eu estou escutando bem, se eu não estou escutando bem, o que eu estou escutando, o meu grave, o meu agudo, se eu estou escutando bem essas duas frequências, o que eu posso fazer para melhorar ou para prevenir essa minha possível perda ou não da minha audição. Tá. O meu filho, o Márcio, aquele tal que botava o prédio para vibrar com rock, está dizendo que sem fone é mais saudável. Não é uma pergunta, acho que é uma afirmação. Você concorda? Sem fone é mais saudável dependendo da distância. Uns 10 quilômetros que ele ficasse distante do que ele estava ouvindo, ficava bom. Eu posso ficar sem fone de ouvido, mas do lado da caixa de som. Isso para mim é nocivo. Eu posso ficar afastado 5, 6 metros, é melhor do que eu colocar um som extremamente alto no meu canal do ouvido, que todas as pessoas vão escutar ao meu redor. É muito mais saudável. Depende muito da situação. Tá, faz sentido. O meu outro filho, Rony, está perguntando o que seria equivalente a 90 decibéis em termos comparativos. Como saber 90 decibéis, 90 decibéis. sem medição? Como é que ele pode perceber sem um aparelho para ver se está acima do limite ideal? Bom, o nosso tom da voz aqui, uma conversação normal, tá? É de 80 decibéis. 80 decibéis. 90 decibéis é como se eu falasse um pouco mais alto, como se eu falasse em público, sem microfone. Eu tivesse que falar para uma grande área, eu tivesse que forçar um pouco mais a voz. É mais, a grosso modo, seria isso, para ter uma noção de... Por exemplo, uma turbina de avião, ela equivale a um som de 120 decibéis. Tá?
90 decibéis, é como se eu quisesse falar mais alto no ambiente sem acústica, por uma distância de mais ou menos uns 30, 40 metros de mim. Eu tenho que forçar um pouco mais a voz. Seria isso. Ainda o Rony pergunta: uma exposição única a um som excessivo pode gerar problemas definitivos ou apenas a exposição prolongada a ruídos excessivos que gera prejuízo? As duas coisas. Eu posso ter um estampido por arma de fogo próximo do meu ouvido, eu posso ter uma explosão próximo do meu ouvido, eu posso estar do lado de uma caixa de som, e essa caixa de som emitir um som agudo. Isso pode lesar as minhas células do ouvido de forma única, permanente e definitiva. Antigamente, aquelas pessoas que trabalhavam na antiga Telerge, trabalhavam com aqueles tipos de PABX, de tirar um plug e botar em outro, ligação, sinal de fax no ouvido. As pessoas sentiam muito apito no ouvido porque dessa mudança de ligação. Antigamente fazia isso muito. As telefonistas. Então, as pessoas, tem muitos pacientes meus que têm perda auditiva de um lado só, exatamente por trabalhar, né, num determinado momento, e ao tirar e botar o plug, vem um estampido nessa troca de ligação. Um estampido por barulho de fax, por exemplo, muito alto, quando eu recebia a telefonista. Então, o único estrondo num volume muito alto, de forma aguda, pode lesar definitivamente a audição. Ou também, permanentemente, com um som permanentemente contínuo, também pode lesar isso também. Antigamente, bem antigamente, sei lá, quanto tempo, era muito frequente fazer cirurgia para retirar as amígdalas. Me parece que esse número de extração de amígdalas diminuiu consideravelmente. É verdade ou é uma percepção distorcida? Não, é verdade sim. Antigamente, qualquer problema que a pessoa tinha, a culpa era das amígdalas. Porque diziam que as amígdalas não serviam para nada e a remoção das amígdalas eram feitas assim, indiscriminadamente. Hoje em dia, não. Hoje, com o nome está na moda, o protocolo de cirurgia para as amígdalas, ela se dá quando tem duas questões. Ou a criança ela respira mal pelo nariz por causa do tamanho das amígdalas que são muito grandes, e pelo fato da má respiração, essa criança faz muitas infecções de repetição das amígdalas, muitas amidalites de repetição. E essas infecções de repetição podem causar febre reumática. E por causar a febre reumática, o tratamento definitivo é a extirpação das amígdalas. Então existe uma regra hoje para a remoção delas, que antigamente não se fazia tanto quanto faz hoje. Então, hoje o número de casos ainda é muito grande, mas tem uma regra para isso. Mas diminuiu bastante do que anteriormente. O meu filho, o Márcio, ele está fazendo a pergunta porque quando criança retirou as amígdalas. Ele pergunta: quem retirou as amígdalas está mais suscetível a infecções? Depende. Ela está mais suscetível a mais dores de garganta. Uma simples bebida gelada, um estímulo gelado, uma mudança brusca de temperatura, por exemplo, a pessoa vai sentir mais a garganta do que uma com as amígdalas. Isso vai depender muito da característica genética de cada um ou da predisposição clínica de cada um. Quando eu falo isso, o que significa? Pessoas alérgicas, por exemplo, normalmente tem muito quadro respiratório, dificuldade para respirar, nariz fica entupido, aí passa a respirar de boca aberta. A pessoa que tem as amígdalas tem a proteção natural das amígdalas, quase não vai sentir. E as que não têm vão sofrer um pouquinho mais com essas dores de garganta devido ao processo alérgico. Então, isso vai depender de cada indivíduo, mas as pessoas sem as amígdalas sofrem mais que as com. A Ívia pergunta: qual é o papel da amígdala no organismo? A amígdala se resume a um processo de defesa da garganta. O primeiro escudo de defesa que nós temos no organismo são as amígdalas. Então, qualquer agente agressor, contato com alguém doente, por exemplo, a temperatura mudou, eu tenho um estímulo contínuo de
muito gelado ou muito quente, mudança brusca de temperatura, as amígdalas estão ali para defender a parte da nossa garganta. Nossa garganta tem inúmeras bactérias que vivem ali e fazem a nossa autoproteção. E é por isso que, não é sempre, quando a gente tem essa exposição contínua, a gente não fica doente. Se fosse assim, e por isso que as amígdalas estão ali, para nossa defesa. A dor de garganta pode ser causada pelo estômago? A dor de garganta pode ser causada pelo estômago devido a uma doença chamada refluxo. O que acontece? Tem muitas pessoas que ou não fazem ou não se alimentam regularmente, ou quando se alimenta erradamente, com bebida alcoólica, com tabagismo. Na alimentação, exagera muito nos alimentos condimentados, alimentos ácidos, ou ficam muito tempo em jejum. E essa alimentação toda, ela é digerida pelo estômago com liberação de ácido. E esse ácido, quando o estômago está vazio, devido ao mau hábito da pessoa, esse ácido sobe e reflui, daí o nome, refluxo, ela reflui para a região da garganta. E essa região inflama, isso dá na pessoa tosse, pigarro, rouquidão, dores de garganta, dor ao engolir, sensação de bolo, alguma coisa apertando a nossa garganta. Então, essas dores de garganta podem ser originárias de processos digestivos, de processos gástricos. Então, é interessante, tanto na avaliação do otorrino quanto uma avaliação do gastroenterologista, para o diagnóstico correto, para a definição da causa e, assim, a eliminação de todos os sintomas que a pessoa sente. Você está recebendo elogio de peso, que é da professora da Faculdade de Medicina, Obrigado. a Fanny Mercante. Ótimas explicações, excelente médico. Concordo com ela 100%. Não, é verdade. O Rony está perguntando, ele afirma, primeiro, que ele teve inúmeras crises de amidalite, até mesmo quando adulto, mas já tem vários anos que não acontece mais. O que explica isso, essa remissão? Então, com o passar dos anos, ele vai crescendo, vai atingindo a fase adulta, ele vai ganhando imunidade. Então, os números de amidalite que ele tinha quando era criança eram muito maiores quando na fase do adulto. O adulto ele pode ter uma ou duas infecções por ano, que é absolutamente normal. É raro termos pacientes assim. Mas é comum, normal, comum não, é normal que isso aconteça. É por causa da imunidade. A criança vai crescendo, ao mesmo tempo que as infecções vão diminuindo, é inversamente proporcional. Isso acontece porque ela vai ganhando anticorpos, vai ganhando proteção e vai ganhando imunidade para isso. A Lúcia Goulart, ela diz, os mais velhos dizem para não pegar corrente de vento para não se resfriar. Isso é mito ou verdade? Desde que você saia de um ambiente gelado para um quente ou vice-versa, isso é verdade. Uma simples corrente de ar, não vejo motivo para nada. O choque térmico, o que é e o que causa? O choque térmico é exatamente, por exemplo, eu estou num ambiente com ar-condicionado central e eu vou à rua num ambiente de 40 graus. Isso é um choque térmico. Eu saio de ambiente muito gelado e vou para muito quente. Ou eu tomo banho muito quente, eu saio do banheiro no chão frio, descalço, eu tenho um choque térmico. E isso o organismo ele sente. Então, se eu não tiver uma boa alimentação, uma boa noite de sono, não tiver com minha imunidade boa, eu vou me resfriar, eu vou me gripar, eu vou ter algum quadro respiratório devido a isso. E aí, esse choque térmico é o causador desse problema. A Sempre Bela está dizendo boas explicações para os profissionais da área da saúde, assim como para os leigos. Você está de parabéns, tá? Mandando brasa. Obrigado. A pandemia provoca alteração do olfato, né? Ou a supressão dele. O que você falaria sobre essa alteração da tua área profissional? Garganta, o paladar e audição. Então, Abínder, o coronavírus ele pode dar em alguns sintomas. Isso no início da pandemia era dado como um sintoma raro de acontecer. Hoje já é um sintoma um pouco mais comum. A perda de olfato do paladar. Por quê? O vírus ele tem uma predileção pela terminação nervosa do nariz e da garganta.
Então, a proteína do vírus, ele se liga ao nervo do nariz. Colou ali. Ele faz uma junção, a gente chama de chave fechadura, faz um acoplamento ali, e isso gera uma inflamação do nervo do nariz, isso gera uma inflamação do nervo da garganta, e por essa inflamação acontecer, o paciente ele perde ou diminui o olfato, ou ele perde ou ele diminui o paladar. Isso é um processo temporário, 90% das vezes ele é temporário, de curta duração, e de 95% das vezes quadros que não precisam de tratamento. Ele é espontâneo, ele se resolve espontaneamente. Com o passar da doença, essa doença vai diminuindo, os sintomas do paciente vão diminuindo e proporcionalmente também os sintomas do paladar e do olfato também vão diminuindo. Raríssimas vezes esse paciente precisa de tratamento. E a minoria ainda desses raríssimos casos são pacientes que vai perdurar os sintomas, que vai ficar por tempo permanente a ausência do olfato e do paladar. Mas é um sintoma que... Pode não. Não, as sequelas nesse aspecto são mínimas, né? Praticamente zero, são mínimas, tá? E esses 5% que ficam precisam de tratamento. E a minoria ainda, infelizmente, fica sem resolução. Vai permanecer com a ausência do paladar e do olfato. Estamos falando de pandemia. O que você acha dessa flexibilização proposta pelo governo? Pelo governo federal, estadual e municipal. Eu acho muito precoce. Eu acho que a gente está numa descendência. Quando a gente fala, nós, na cidade do Rio de Janeiro, nossa live é transmitida para o mundo todo, mas assim, na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos numa descendência. Nós estamos caindo o número de casos. O Estado não. O Estado está um número elevado ainda, mas na cidade isso vem caindo muito, muito, muito devagar. Eu acho ainda muito precoce a abertura de bares, restaurantes, academias, ou seja, ambientes que propiciam aglomeração. Então, o que eu posso falar aqui na sua live é que eu sugeriria ainda que as pessoas tivessem ainda a conscientização de isolamento ainda social e que evitem a aglomeração, porque talvez sejam uma falsa expectativa de melhora do que o governo está nos dando. Eu acho que isso ainda é uma fantasia, eu acho que isso é uma fantasia, e que esses números ainda são muito altos, e está aí para comprovar, vem caindo, mas ainda muito alto. Então, qualquer tipo de aglomeração que se faça, por exemplo, uma pessoa, indiretamente, tá, Binder? Indiretamente, ela pode contaminar quase 500 pessoas. Então, a gente viu ontem, foi na Gávea, não sei, acho que foi na Gávea. Leblon. No Leblon, ali na Praça Cazuza, aquela aglomeração aquela aglomeração. Quer dizer, ali, sem máscara. Sem máscara, sem nada. E se uma ou duas pessoas estiverem contaminadas ali, porque tem muitas pessoas que têm a doença e não desenvolvem sintomas. São os vetores. A gente chama de vetor. Então, se eu tiver ali uma pessoa ou duas no ambiente com várias em volta, eu vou contaminar todas essas pessoas. Então, eu tenho um ambiente de extrema aglomeração e um perigo extremo. Então, assim, seria interessante nós nos conscientizarmos, ou a grande maioria da população, que eu acho que está conscientizada sobre isso aqui no Rio, mas que continue ainda fazendo isolamento, porque a flexibilização ela veio para nos dar uma certa falsa expectativa de resolução. E ainda a gente não chegou ainda a um patamar de tranquilidade para que possamos sair na rua sem máscara. Eu acho que a flexibilização tem um aspecto econômico, quer dizer, para salvar a economia. Sim. Faz sentido, mas esse equívoco, se for um equívoco, vai matar gente. Isso que eu vejo dessa forma, né? Está liberando. Cria
Você falou a ilusão de que melhorou. O coronavírus não toma conhecimento do decreto. As Não, pessoas estão não. mergulhando nisso. Não vai Tem acontecer mais muitos nada. lugares, tem muitos lugares que não tiveram quarentena. Por exemplo, eu trabalho no Meia, no subúrbio carioca, fui criado lá, graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso. Lá nunca teve quarentena, lá nunca teve isolamento, entendeu? As pessoas caminham na rua, Madureira, assim, como sempre foi. Então, assim, infelizmente, as pessoas tinham que ter essa consciência de que é importante a economia, é muito importante a economia, mas a saúde em primeiro lugar. A saúde em primeiro lugar. Isso precisa ter na nossa cabeça de que a gente precisa pensar primeiro na saúde e depois na questão econômica, porque não adianta nada eu doente com o meu comércio aberto, entendeu? Então, assim, não adianta nada eu pensar no comércio funcionando, eu doente em casa, sem poder trabalhar, então é preferível eu esperar o comércio abrir e depois eu buscar a minha saúde. Está tocando alguma coisa aí? Não é aqui, Não, não, né? é aqui Ah, do tá. lado. Tudo bem. Então vamos continuar. Porque eu sou surdo também, já que estamos falando aí de otorrino. Eu tive uma sinusite e o catarro gelificou no canal, já fiz Isso. cirurgia, não adiantou, eu perdi boa parte da audição do ouvido esquerdo. Então eu não Pode me acontecer. tem um som, eu não me oriento de onde ele vem, como era antigamente, entendeu? Não sei se de onde está vindo aquele som, é uma confusão. Às vezes as pessoas falam à distância comigo, eu ouço ela falar, mas não entendo as palavras. Entendi. Pode acontecer. A complicação da sinusite pode levar a quadros auditivos que podem ser também irreversíveis. O Rolf também, meu aluno, meu amigo, eu tenho uma relação boa com meus alunos e meus amigos. Ele diz Que que o bom. pai dele, no final da vida, não tinha mais paladar por conta do uso contínuo de antibióticos fortes. Qual é a explicação? Pergunta ele. Eu não entendi que falhou um pouquinho. Ele tinha o quê? No final da vida, o pai dele perdeu o paladar por conta do uso contínuo de antibióticos fortes. Ele pergunta qual a Certo. explicação. Tá. Dependendo dos antibióticos, alguns antibióticos são tóxicos. Então, eles podem lesar a parte olfativa, auditiva, olfativa e gustativa do paciente. Então, deve ter sido isso. Altas concentrações de antibiótico podem lesar essas três ramificações. Então, pode ter sido isso. Tá? A Fanny, a professora, está dizendo que ela passou pela Praça São Pena hoje e viu muitos grupos sem máscara na mesma mesa nos restaurantes. Daqui a 15 dias nós vamos ter notícia desse pessoal, Fanny. Olha, eu É queria isso aí. continuar essa live, mas o relógio está andando, não vai parar. Eu tinha outras perguntas para fazer, mas eu acho que não vai. Bom, você tem um tempo disponível depois dessa live? Claro, claro. Então vamos combinar com nossos espectadores o seguinte: vai cair a conexão, o Instagram vai cortar, a gente reconecta, ok? E, Perfeito. vamos, e vida que segue. Isso aí. O, o Rolf, aquele que falou que o pai perdeu o paladar, ele diz que a amiga dele trabalha no Hospital da Tijuca que tem CTI de Covid. Ontem tinha um paciente lá. Ele acha que nós não andamos pela cidade. Nunca teve quarentena na favela, no subúrbio. É verdade, eu vou responder essa para o Rolf. Rolf, é verdade, sim. Nunca teve quarentena, mas também tem um bocado de gente acometida pelo Covid. O Rony pergunta: há fatores específicos que podem levar à perda permanente do paladar pelo coronavírus ou pode acontecer com qualquer pessoa? Não, pode acontecer com qualquer pessoa, mas em relação ao coronavírus é uma perda temporária, não é uma perda permanente e tem a resolução espontânea. Então, nesse caso, o padrão ele é assim. Tá. A Lúcia diz que são muito esclarecedoras as suas explicações, que eu Obrigado. concordo. A Ívia está dizendo excelente. A Fanny, maravilhoso. Meu filho Márcio dá os Obrigado. parabéns. Ele é exigente, Obrigado. hein? A Cantuária agradece. Então, pessoal,
Eu vou fazer a pergunta, se cair, a gente retoma. Se não, Claro. só uma para que eu tenha uma dúvida. Essa garotada que usa piercing no pavilhão auditivo, não é o brinco no lóbulo, não. O piercing, vários piercings. Isso pode ter consequências? Pode dar uma infecção local e dar uma infecção de pavilhão, que a gente chama de pericondrite, e que vai precisar, dependendo do caso, de cirurgia para drenar o pus, etc., ou tratar com antibiótico. A única complicação que os piercings podem dar na orelha e no pavilhão. Bom, eu já me dou por satisfeito, acho que nossos ouvintes também, espectadores. Qual a sua recomendação para o nosso público? Eu queria orientar aqui, continuar com o pedido de ficar em casa, né, para as pessoas ficarem em casa. E qualquer problema que tiver de ouvido, de nariz, de garganta, procure seu otorrino de confiança, faça uma avaliação periódica, se mexer com som, trabalhar com som, faça exames periódicos auditivos e de voz, porque a prevenção é a melhor forma de tratamento. E como é que as pessoas podem entrar em contato consigo? Podem buscar pelo Instagram mesmo, pela minha página aqui, que é o DR Rodrigo Pego, só me seguir lá. E tem também no Facebook a minha página, que é Consultório Rodrigo Pego. Eu estou à disposição. Tá, eu queria agradecer muito. O consultório é no MEI, alguém perguntou aí, o consultório É fica no no MEI. Meia, é no Meia. Na página do Facebook e do Instagram tem todos os dados lá em cima da página. Tá, e queria te agradecer muito, agradecer ao Fernando Sérgio, que te recomendou, disse que você era muito bom, e é verdade, agradeço a todos. Modéstia. Que vocês se cuidem todos, não entrem nessa Isso. que acabou a pandemia, que não acabou, tá a mesma pandemia, e se cuidem, fiquem todos na paz, e na próxima terça-feira nós vamos ter uma pessoa que é um gigante de resistência, o compositor Nenel, nasceu no Borel, pobre, perdeu família, era engraxate, faxineiro, hoje está muito bem colocado. O filho dele é médico, diretor da UPA da Tijuca. É uma história, uma trajetória brilhante. Sou fã do Nenel. Muito obrigado a Sim. todos, fiquem na paz e até lá. Tchau. Obrigado, Rodrigo. Nada, obrigado a você.